Se o seu céu está escuro e o seu coração já não acredita no amanhã, se a sua fé parece ser tão pequena diante dos problemas, estes homens podem ajudar você. Agora, Cristo Verdade que Liberta, um programa do povo de Deus. Bebidas, baladas, maconha, cocaína, drogas sintéticas, cogumelo. A história de fé desta noite, do programa Cristo a Verdade que Liberta, ele vai nos mostrar um mundo onde o Gilson caiu. Gilson Fernandes viveu com todas as letras maiúsculas o pesadelo das drogas. A história que ele vem nos contar revela a história de muitos dos nossos jovens e, por que não dizer, adultos, homens e mulheres que ainda são escravos deste terror. Mas eu tenho a minha Bíblia aberta e a minha Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está em João 8,36. Só existe um caminho para ser livre verdadeiramente. Só existe um caminho para se encontrar a verdadeira liberdade. E este caminho é Jesus de Nazaré. O Gilson vai nos contar um pouco da sua história triste, da sua história tenebrosa, pensamentos de suicídio, tentativas de suicídio, uma vida aterrorizada por todos os tipos de drogas que ele veio a conhecer. Na primeira parte dessa história, você vai conhecer o submundo das drogas. Mas é só a primeira parte. Vamos acompanhar? Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Meu nome é Gilson, eu ainda muito jovem, com 16 anos de idade aproximadamente, um jovem querendo ter amizades, né? Eu tinha poucos amigos. Um dia no trabalho, eu fui convidado por uns amigos para ir até a casa deles. Era um grupo, tipo uma república, né? Algumas pessoas que vieram, algumas do Nordeste, outras eram daqui de São Paulo. E eu fui convidado para ir participar de uma reunião com eles, estar com eles, bater um papo e assim gerar uma amizade. E nessa ocasião, de repente estava numa sala, sentado com eles, conversando, batendo um papo. E aí, de repente, de uma porta sai um rapaz e ele já sai com um baseado na mão. Sai com baseado, acende o baseado na minha frente, eu até me surpreendi porque nunca tinha tido aquela experiência. E todo mundo começa a conversar e fumar maconha e eu vejo que ela começa a correr de mão em mão, até chegar até mim. E eu, um tanto constrangido e com aquela quantidade de pessoas, eu não consegui dizer não naquele momento, porque eu era ali, vamos dizer assim, o único que não fazia parte do grupo, mas eu queria ter um grupo de amizade. Então acabei aceitando e foi onde eu dei o meu primeiro trago num baseado. A partir daí, eu passei a ter constantes relacionamentos com esses amigos e nos reunir mais vezes e a minha vida começou a entrar para o rumo do vício das drogas, né? Ainda com os 16 anos de idade. E eu comecei a usar as drogas e aos poucos eu fui sentindo que o baseado já não era suficiente. Aí eu comecei a me envolver com álcool, a beber, a sair com os amigos para as baladas. E muitas vezes deixava até a família, minha casa, minha mãe preocupada comigo e voltava para casa já de madrugada, já chapado, como dizia o pessoal, né? E a minha mãe, como era uma senhora muito simples, ela não percebia essas coisas, né? Ela via que eu chegava em casa já meio alterado, mas ela não tinha essa percepção do que o que eu estava usando era droga. Ela achava que fosse só uma bebida ou coisa assim. E por várias vezes eu cheguei de madrugada ruim, muito ruim mesmo. E a minha mãe, ela sempre falava comigo assim: filho,
tá tudo bem com você? Não, tá tudo bem, mãe, tá tranquilo. Porque uma pessoa, quando ela está entrando no vício, ela nunca acha que é viciada, ela acha que ela tem o controle, tem o domínio das coisas. E eu continuei nessa vida. E eu fui galgando um degrau que é um degrau perigoso. E o viciado, ele começa pela maconha, daqui a pouco ele vai para o álcool, mas daqui a pouco eu estava experimentando cocaína. Algum tempo depois eu já estava usando algumas drogas sintéticas, né? Comecei a tomar bola, comecei a me envolver com drogas mais fortes. E chegou uma época em que eu conheci um grupo de amigos que eram já um pessoal mais roqueiro e tudo mais, e que gostava, né, de ouvir músicas, de rock, e isso gerava aquela influência. E nessa influência eu fui conhecer cogumelo. E certa vez saí com alguns amigos e a gente foi para a cidade de Guararema. E ali em Guararema nós passamos a noite em um pasto. E eu tenho uma experiência dessa época em que nós fomos para um pasto e passamos a noite inteira dormindo no pasto para no outro dia a gente colher o cogumelo, porque o primeiro orvalho da manhã, ele sobre o estrume do animal ele é depositado e ali então, logo que o sol sai, brota o cogumelo. E a gente ia e colhia esse cogumelo, nós colocávamos em um recipiente e depois despejávamos vinho e aí socávamos aquilo e fazia ali um chá de cogumelo e tomávamos o cogumelo. E ali eu tive uma experiência na minha vida que foi uma experiência que transcende a vida, porque naquele dia eu tive uma experiência extracorporal. Eu entrei num transe tão forte, tão grande, que eu entrei numa experiência extracorporal. Eu via meu corpo plantado na terra, como se eu fosse uma árvore. Então eu entrei num choque muito grande por causa do efeito do cogumelo, que é o ácido, né? E eu comecei a vagar. Algum tempo depois, eu peguei e comecei a sair andando pelo pasto. E eu, sem noção mais de ambiente, de nada, ali em Guararema existe uma ferrovia. E eu fiquei andando na ferrovia por aproximadamente 4 horas e eu não sabia onde eu estava. Depois de um bom tempo, me encontrei com uma pessoa que vinha no meu caminho e aí ele olhou para mim e falou assim: moço, para onde o senhor está indo? Eu não entendia muito bem o que ele falava, mas eu olhava para o rosto dele e eu via o rosto se deformando. O rosto como se uma cera deformava na minha frente, assim, por causa do efeito do alucinógeno. E naquele dia eu tive uma experiência muito profunda, porque eu senti que Deus me livrou, porque uma pessoa andar por volta de 3 a 4 horas na linha do trem, não acontecer nada, foi uma graça de Deus muito grande. E eu me lembro que eu perdi todos os meus objetos, porque eu já não tinha mais controle do próprio corpo, tudo que eu tinha eu perdi pelo meio do caminho. E voltando para casa, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei, poxa vida, o que aconteceu comigo? Eu não estava entendendo. E eu falei, poxa, eu não quero essa vida para mim. Eu não quero viver desse jeito, eu não quero viver dependendo de drogas. Mas eu não conseguia mais me livrar. Foi quando eu caí em si de que eu já estava me tornando um viciado. E aí eu comecei a lembrar das palavras da minha mãe. Toda vez que eu ia usar droga, toda vez que eu saía com aquele grupo de amigos, eu começava a me lembrar das palavras da minha mãe. Ela dizia para mim, filho, Jesus te ama. Na primeira parte da história de fé do Gilson, você conheceu um pouco daquilo que é o mundo das drogas com letras maiúsculas. Daqui a pouco nós vamos trazer a segunda parte dessa história. Mas agora eu quero falar com você de casa e eu quero contar a você a história da dona Rosângela. Antes de trazer a segunda parte da história do Gilson, eu trago a história da Rosângela, uma mulher desenganada pela medicina, quimioterapia, leucemia, desespero, medo de morrer. Tudo isso a dona Rosângela enfrentou. Mas ela descobriu o poder que cura, descobriu o poder que liberta. E ela vem nos contar um pouco da sua experiência sobrenatural com o poder deste Deus maravilhoso. Assentadinho no seu sofá, acompanhe essa história de fé.
Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Meu nome é Rosângela de Fátima Ribeiro e há um ano atrás começou uma coceira no meu corpo e eu não sabia o que era. Aí nós fomos no médico, eu e a minha sobrinha, e lá ele diagnosticou, né, que eu tinha que fazer bastante exames para poder estar sabendo o que era a doença, né, porque estava coçando tanto, porque estava aquilo, né, que estava acontecendo. E aí começamos a fazer exames e nos primeiros exames não deu nada. Aí quando uma moça falou para mim, eu vou fazer um exame lá no hospital, né, onde eu trabalho, para ver se sai alguma coisa para a gente estar revelando o que está acontecendo. E aí ela fez, né, o exame e deu uma alteração de sangue muito alta. Aí eu levei para o médico que estava já, né, querendo diagnosticar a doença, alguma coisa que estava acontecendo. E aí eu fui e a gente começou a fazer bastante exame. O exame de sangue só dava alto, né, a taxa bastante alta. E eles não descobriram o que era, né. E chegando lá, ele falou assim, não, a gente tem que fazer os outros exames, porque essa é uma doença que a gente não sabe o que é. E aí depois ele falou, né, que podia ser uma doença, que podia ser uma leucemia, né? E aí, mas também não tinha certeza que era. Aí um dia uma irmã foi lá na minha casa, né, irmã daqui, e ela falou assim, você tá com uma doença no sangue, mas Deus me revela que você vai ser curado, você vai passar por você vai fazer o tratamento, mas Deus está falando que vai te curar, né? Então mas tem que fazer o tratamento. E eu continuei fazendo, e ele falava muito com a minha sobrinha, né, porque ela está estudando também, né, para médica, nessas coisas, e ele ia falando para ela, só que eu não entedia. Eu falei, não, mas de vez dele falar para ela, tem que falar para mim, porque eu que estou doente, eu que tenho que ser curada, né, da doença. Aí ele ele disse que era a leucemia, né, e aí com muitos exames, foi fazendo bastante exames, e ele dava certeza que era leucemia, e a coceira não passava, né. E daqui a pouco ele falou, nós vamos fazer um exame. E daí a pouco não dava direito o que era, né? O pastor João também, que é daqui, ele falou para mim assim, vamos pagar um exame, né? Não, eu falei para ele, tinha que pagar um exame, e era um exame que custava R$2.000, e eu não tinha esse dinheiro, né? E ele, pela misericórdia do Senhor, ele foi falando com os amigos dele e conseguiu o dinheiro, né? Para poder estar fazendo o exame. E realmente era uma leucemia, né? E o médico falou, não, nós temos que tratar isso, né? Então, eu comecei, e ele não dava remédio nenhum. E eu falava, Senhor, mas eu também não aceitava a doença, né? E todas as irmãs que eu pedia para estar orando, ela falava, você não está com essa doença. E eu falava assim, eu também não estou, porque eu não sentia que eu estava doente. E quando a irmã foi orar para mim, eu estava de cama, mas só que eu não sentia dor. Eu sentia um mal-estar, eu não conseguia levantar da cama, mas também não sentia dor. Ela falou assim, mas você não está com essa doença. E ali foi muita oração, pedi oração aqui na igreja, né? E todo mundo orando para mim, fiz os exames. E quando foi um mês atrás, aí o médico falou assim, não, você vai ter que fazer uma quimioterapia. E essa quimioterapia, ela pode trazer para você, ela pode cair o cabelo e você vai dar muita ânsia de vômito. Então vai ser uma coisa assim meio ruim para você, mas é uma coisa que a gente pode fazer. Também não sei se vai curar, mas você vai ter que fazer. Aí eu peguei e falei, tá bom, né? Então você tem que fazer. Aí nós fomos. Aí ele pediu um outro exame e eu fiz um outro exame de sangue. Levei o exame e o médico falou para mim, aí o médico que falou que eu precisava fazer quimioterapia, ele não estava, né? Aí foi um outro médico. E eu ia ver nesse dia, eu ia ver que dia que eu ia fazer a quimioterapia. Não sabia se era naquele mesmo dia ou se eu ia marcar para um outro dia. Aí era já outro médico, e o outro médico falou para mim assim, olha, você não está com a doença, você está curada, para a glória do Senhor, né? Porque ele também não conhece Jesus, mas pelo menos, né, eu falei assim, para a glória do Senhor. Então, ele falou que eu não estava. Aí quando foi essa semana agora, quinta-feira passada, eu fui, e ele falou que eu também estava com uma anemia muito forte, eu estava com a psoríase, né, também estava muito atacada, então eu precisava fazer mais exames. E aí eu levei o exame de sangue
E ele falou que eu mas não estou mais nem com a anemia atacada. Graças a Deus já curei, para a honra e glória do Senhor. Então quer dizer que eu não preciso mais fazer quimioterapia, eu não preciso mais fazer, né, os tratamentos que eu precisava fazer, preciso tratar de outras coisas, mas dessa doença, graças a Deus, eu não tenho mais, para a honra do Senhor, né? Curada por Jesus, porque foi Jesus que me curou. E Deus, ele faz milagre e continua fazendo. Amém? Deus é fiel. Uma igreja viva, que nasceu com a missão de trazer respostas aos corações aflitos e apresentar o caminho da salvação aos perdidos. Fundada pelo apóstolo Doriel de Oliveira e missionária Ruth, há 58 anos, na Praça Vaz de Melo, em Belo Horizonte, e em seguida estabelecendo sua sede mundial na capital federal, hoje a Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus encontra-se espalhada em todo o território nacional e em diversos países. Pregamos o Evangelho vivo. Vivemos tudo aquilo que pregamos. Hoje, o apóstolo Jair de Oliveira, líder das Casas da Bênção, que ao lado de sua esposa missionária Graça, carrega no seu coração um chamado mais forte que a própria morte. Uma caminhada ministerial que acaba de completar seu jubileu de ouro. Seu maior desejo: alcançar os perdidos com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo e viver o grande avivamento prometido por Deus à nação brasileira. Fincamos estacas em todas as regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e em nações como Portugal, África e América do Norte. Tem ao seu lado uma equipe de homens comprometidos com a causa do reino de Deus. Bispos, superintendentes, milhares de pastores, dezenas de milhares de obreiros fiéis e centenas de milhares de filhos da fé, verdadeiros discípulos de Cristo. Cremos que o campo é o mundo e que chegou a hora da grande colheita acontecer no planeta Terra. Nossa missão se confunde com a nossa própria vida. Seguimos a ordem do nosso Mestre: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não temos dúvida de que Cristo é a verdade que liberta. Vivemos uma vida de milagres. Na verdade, somos o próprio milagre. Doentes sendo curados, escravos do diabo libertos, perdidos encontrando a salvação. Somos a Igreja Casa da Bênção. E onde quer que uma porta deste ministério se abrir, grande ou pequena, ali estará alguém disposto a te abraçar e transmitir ao seu coração o maior dos amores, o amor do Pai Celestial. Mais uma parte de uma mensagem ministrada pelo apóstolo Jair de Oliveira aqui em São Paulo na Semana Apostólica. Tem sido bênção. As mensagens do nosso apóstolo têm sido inspiradoras e fortalecedoras da nossa fé. Vamos a mais uma parte? Em meio ao caos, a palavra apostólica, trazendo direção e segurança para a sua alma. Com o apóstolo Jair de Oliveira. E naquela noite, os apóstolos adormeceram, porque a atmosfera estava pesada. Todos os demônios vieram sobre o Getsemane. Principado, potestades, toda a sorte de poder maligno pairou no ar no Getsemane.
e a atmosfera ficou densa, cinzenta. Os pastores já estiveram em ambiente que a gente sente a presença do maligno. Você já esteve numa casa que você entra, parece que há um ninho de maligno, de poder das trevas. Tem culto que você chega, que a atmosfera está tensa, está pesada. Não é o caso aqui, está aberto aqui. Esses cultos que nós fizemos esses dias, todos os lugares, foi de uma explosão de presença de Deus. Mas tem lugar que o ambiente é fechado. E você tem que quebrar aquilo. Na oração, nos cânticos de batalha, até você sentir que o céu abriu. Então, naquela noite, o Getsemane, Jardim das Oliveiras, foi infestado por uma nuvem de milhões, miríades e miríades de seres malignos. Qual era o propósito? Fazer o segundo Adão recuar e desistir do que ele veio fazer na terra. Os irmãos estão entendendo essa mensagem? Os apóstolos dormem. Jesus dá um passo à frente, sozinho, e entra em profunda agonia. E ele vai orando, e vai orando, e vai orando. Transpira toda a água do corpo. Tendo transpirado todo o suor. Sabe o que o evangelista Lucas registra? Quem lembra? Lucas era médico. O único que registrou esse fato foi o doutor Lucas. Ele disse que Jesus orou com tanta intensidade. O peso era tamanho. A agonia era tamanha que após transpirar toda a água do corpo, pelos seus poros, ele transpirou grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Outro dia eu estava lendo uma matéria e o médico falando que uma pessoa submetida a uma tensão exagerada pode romper e pode sair sangue pelos poros. Os vasos capilares podem romper e em vez de água sair sangue. Por que Jesus estava submetido a esse teste? Está vendo só, irmãos? O diabo queria fazê-lo desistir. Mas glória a Deus. Um dado momento ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, contudo, porém, aí veio a vitória. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele submeteu a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Espírito Santo manda dizer para você: submeta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem coisas que a gente não entende. Tem coisas que a nossa mente, a nossa incapacidade impede de entender certas coisas. Aquilo que você não compreende, não blasfeme, não murmure, não esmureça na fé. Continue crendo. Faça como Jó. Sei que o meu Redentor vive. E por fim ele se levantará em meu favor sobre esta terra. Aleluia! Não seja como eu quero, mas como tu queres. E o diabo foi vencido. A terceira vitória
não vou detalhar, cedeu na cruz. Jesus foi tentado através do centurião. Se és filho de Deus, desça daí. O ladrão na cruz diz: se és filho de Deus, salva a ti mesmo e a nós. Se ele quisesse, ele desceria. Não foram os judeus, não foram os romanos que o mantiveram na cruz. Ninguém lhe tirou a vida, ele a deu. Ele a ofereceu, para que hoje você estivesse aqui salvo, para que você estivesse aqui hoje liberto, para que você estivesse aqui hoje curado. Por isso que você precisa amar a Jesus, amar profundamente, aleluia, e renovar a tua aliança de andar com Ele em toda e qualquer circunstância. E a quarta vitória, apóstolo, onde se deu? No sepulcro. Deserto a primeira, Getsêmani a segunda, na cruz a terceira e no sepulcro a quarta. Quando o diabo quis mantê-lo morto, lembra? 16 guardas liberados pelo governador Pilatos para vigiar o túmulo. O diabo dizia: ele tem que permanecer um defunto, ele tem que permanecer morto, porque o que vale um salvador morto? E o plano da redenção terá fracassado. Por isso 16 guardas foram colocados na porta do sepulcro. Mas quando Deus age, não tem poder humano, não tem poder do diabo, não tem poder econômico, não tem poder político, não tem poder militar. O poder de Deus suplanta todos os poderes. Irmãos, você não está servindo um Deus morto, não. Você não está servindo um Deus de matérias inanimadas, não. O nosso Deus cura o câncer. Vem cá, pastor. Vocês vão ver na televisão o testemunho desse pastor. Como é seu nome? Desculpa, irmão. Reginaldo, para nunca mais esquecer. Reginaldo. Ele gravou um testemunho, eu nem lembrava. Quando eu vim em Mauá, há quase 40 anos, tinha um câncer. E naquele dia eu peguei um copo d'água. De vez em quando vem umas inspirações assim. As mulheres que fazem chapinha não gostam que eu faço isso. Se Deus mandar eu jogar aqui hoje, eu vou jogar. E eu peguei um copo d'água e joguei em cima do povo. Chá! E caiu água na barriga dele. Com câncer. Filho do pastor Joel, que vocês conhecem. E ele gravou em detalhe. Quando a água caiu, ele sentiu reações. Foi lá no banheiro. Estava enfaixado. Quando tirou a faixa, o tumor cancerígeno caiu no chão. Foi eu não. Foi o poder de Jesus. Aplauda o Rei. Forte. Para continuar fazendo o que o nosso Jesus nos ordenou, através da rádio e da televisão, precisamos de duas coisas: o poder do Espírito Santo de Deus e a sua oferta de fé. Ajude-nos a permanecer no ar. Seja um parceiro nas nossas missões. Envie agora mesmo a sua contribuição de amor. Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, Caixa Econômica Federal, Agência 2042, Operação 003, Conta Corrente 6797-0, Pix
113 233/0141-50 ou aponte a câmera para o nosso QR Code. Unidos faremos muito, separados pouco ou nada. Sejamos unidos. Nós tivemos lá no começo do programa Cristo a Verdade que Liberta de hoje a primeira parte da história do Gilson Fernandes. Um homem que se envolveu nas drogas, no submundo das drogas. Esse homem conheceu o poder que liberta. Nós lemos para você logo no começo um texto de João 8,36 que diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Gilson volta agora para contar o que lhe aconteceu quando ele conheceu o poder sobrenatural de Deus, o poder do Evangelho, o poder da fé. Veja o que Deus fez na vida de um viciado. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Eu começava a me lembrar das palavras da minha mãe. Ela dizia para mim: filho, Jesus te ama. E Jesus tem uma obra na sua vida. Jesus quer mudar a sua história. E a minha mãe começou a ver de verdade que eu já não era mais a mesma pessoa, já não era mais o mesmo jovem, já não tinha mais o mesmo brilho no olho, né? De um jovem que tem sonhos, que tem projetos. E por algumas vezes, pelo motivo de estar usando tanta droga e já não conseguir ter autocontrole, até tentei suicídio. Fiz uma vez um corte no braço, né? Depois de ter usado uma quantidade de drogas, cortei o meu próprio braço, porque eu já não tinha mais alegria na vida. Porque eu acordava pela manhã, eu precisava da droga para me sentir bem. Ia dormir dopado, então era assim um dia após o outro esse sofrimento. Até que um dia, usando essas drogas, eu saí com um grupo de amigos no bairro do Rude Ramos, que era onde eu morava. E ali tinha 2 amigos comigo e nós fomos tomar uma droga. E essa droga a gente misturava na cerveja. Era uma droga sintética e a gente misturava com cerveja. E quando você misturava aquilo com cerveja, aquilo virava uma bomba. E nós tomamos aquela droga e ficamos ali no bar por um tempo. Como nós tínhamos uma dose que daria para tomar em 2 vezes, nós ficamos com medo de ficar com aquilo, porque a polícia batia muito, né, para achar os viciados, e quando a gente pegava a gente era complicado, porque a gente ia apanhar mesmo da polícia, porque tinha que dizer de onde que conseguiu a droga. E nós, para não ficar com aquela droga com o flagrante, a gente decidiu tomar o resto. E foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Tomamos o resto da droga e saímos caminhando. Naquele instante, no momento que nós estávamos caminhando, passeando, eu e alguns amigos, acabou que todo mundo começou a ficar meio louco mesmo, porque a droga bate, aí você já perde noção de tudo. E alguns amigos foram saindo, só ficou um comigo, do meu lado, andando junto comigo. E nessa época era conhecido como Raulzito, o Rude Ramos, porque eu gostava muito de Raul Seixas e gostava de rock, dessas coisas. E ele vinha falando do meu lado, já muito com a conversa muito embolada, a gente não se entendia nos diálogos, por causa já estava muito alucinados. E de repente eu sinto falta dessa pessoa do meu lado. E a hora que eu olho de lado assim, ele tinha caído, entrado em convulsão e bateu a cabeça no meio-fio, onde abriu e começou a sangrar muito a cabeça dele. Naquele instante eu fiquei desesperado, eu não sabia o que fazer, não tinha ação. E em ver tanto sangue saindo, foi quando novamente eu lembrei da voz da minha mãe, dizendo para mim: filho, Jesus te ama. Ele tem uma obra na tua vida, e o dia que você estiver passando pelo pior momento, clama a Ele, que Ele vai ouvir a tua voz. E naquele dia, eu decidi clamar ao Deus da minha mãe, porque eu não acreditava em Deus. Eu não acreditava que Deus existia e que Ele podia mudar a minha história.
E eu lembro que eu comecei a orar ao Deus da minha mãe. Falei, Deus, se o Senhor existe de verdade, então esse rapaz não vai morrer. Eu não vou ver a morte dele. O Senhor vai me ajudar. E se o Senhor me ajudar, eu nunca mais quero saber de droga. Eu não quero mais saber dessa vida. Ali eu abri o meu coração para Deus e eu senti como, sabe, como algo que vem e toma a sua vida, e eu imediatamente fiquei lúcido e eu tive reação. E eu comecei a clamar às pessoas, pedir ajuda. E aí, de repente, apareceu um rapaz do nada, um transeunte. E ele veio de encontro a mim, me ajudou. E nós nos ajoelhamos ali, começamos a tentar fazer aquele rapaz voltar a si, fazendo massagem cardíaca nele. Foi quando ele recuperou a consciência. E nós pegamos em 2 e levamos eles para um hospital. E aí demos entrada no hospital, o médico perguntou o que foi que vocês tomaram, o que aconteceu, e eu com muito medo, né, porque nunca tinha estado numa situação daquela. Falei, não, ele bebeu, mas o médico insistia, não, mas não é só bebida, tem alguma coisa a mais, porque o estado dele é um estado que não corresponde a simplesmente o álcool, e eu com muito medo, eu negava sempre. Mas ali eu senti que Deus estava trabalhando. E graças a Deus os médicos conseguiram com o procedimento fazer o rapaz voltar a si. E ele, graças a Deus, se recuperou e não teve nenhuma sequela. O rapaz vive e a partir daquele dia eu tomei uma decisão, eu não quero mais saber de drogas. Jesus é a dose mais forte, porque ele conseguiu tirar do meu corpo toda aquela situação, todo aquele estágio que eu estava e me fazer ficar lúcido novamente. Aquele dia eu tive um encontro com Jesus. E a partir daí, então, eu abandonei as drogas. Foi onde eu decidi conversar com a minha mãe e falar, mãe, eu quero Jesus. E ela falou, filho, então nós vamos para a igreja. Eu quero te apresentar Jesus. Foi quando ela me levou à casa da bênção. E Deus mudou a minha história a partir de então. A vida de vícios eu deixei para trás, todo aquele sofrimento que eu passava, Jesus me libertou daquilo, e até diagnósticos que eu tinha, diagnósticos ruins, diagnósticos médicos, porque eu cheguei a pesar 46 para 48 quilos de tanto uso de droga, sabe, os diagnósticos ruins que tiveram, e médicos diziam para mim, olha, você nunca vai poder ter um filho, você nunca vai poder gerar, porque as drogas acabaram com o teu organismo. Hoje, para a glória do Senhor, eu tenho uma família, a minha esposa está comigo, que me ajudou muito nessa fase, e graças a Deus tenho 2 filhos, e agora, para a honra e glória do Senhor, eu tenho 2 netas também. Então eu sou feliz por isso, sou feliz por ter conhecido Jesus, e a Casa da Bênção fez uma grande diferença na minha vida. Foi onde eu tive um encontro real com Deus, onde a minha família se estruturou na presença de Deus. Adeus drogas, baladas, bebidas, maconha, cocaína, drogas sintéticas, cogumelo. Adeus mundo do submundo da escravidão das drogas. Agora, Gilson Fernandes com uma vida nova em Cristo Jesus. Que bom! Mas agora, quem chega é o nosso bispo Antônio Carlos Palaroni, nosso estúdio número 2, e ele fala com você, ele traz histórias de fé, ele traz milagres que têm acontecido dentro das nossas igrejas, casas da bênçãos, espalhada por todo o país e em outras nações. Vamos lá? Boa noite, bispo Antônio Carlos Palaroni. Boa noite para você aqui da capital, você do interior do estado de São Paulo, que tem todas as noites, a partir das 19 horas, nos prestigiado com a sua audiência. Eu acredito que o que temos apresentado para você, a graça de Deus, a manifestação do poder de Deus, tem feito você todas as noites parar por um instante, assentar-se nesse sofá ou ficar diante desse computador acompanhando histórias de fé, recebendo uma palavra de encorajamento e de ânimo no instante em que o mundo passa por uma situação de desânimo, de insegurança. Nós não sabemos como será o amanhã.
Anteriormente nós não tínhamos noção do que seria a vida daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Hoje nós não temos noção do que será a vida amanhã, ou daqui 2 dias, ou daqui 1 semana. Tudo pode acontecer, não é verdade? Nós anoitecemos dentro de casa e não amanhecemos mais na rua. De uma hora para outra nós estamos, todos trancados dentro de casa. E assim o mundo está caminhando. Uma verdadeira insegurança tem tomado conta do coração do ser humano. Mas deixa eu te falar uma coisa. Normalmente, quando as pessoas elas trazem com elas alguma frustração, alguma decepção, uma rejeição, por exemplo, ela desvirtua a sua vida buscando o caminho do alcoolismo, buscando o caminho das drogas. Parece que ali a pessoa ela desafoga, as suas lágrimas. Por um momento ela sente alegria, ela sente o prazer, ela esquece, ela esquece dos maus recebidos pela injustiça, pela traição, ou pelas próprias situações que a vida acaba nos impondo, E nós hoje temos acompanhado a vida de centenas de milhares de pessoas, que há 2 coisas que estão controlando a vida do ser humano hoje: a depressão, a tristeza profunda, e também o alcoolismo e as drogas. E a gente traz nessa noite mais uma história, a história do Tares. O Tares se envolveu com drogas, com tráfico de drogas, enfim, e aí a vida vai para o buraco, porque um abismo chama outro abismo, e você sabe como que isso funciona. Mas é bom deixar ele falar, porque quando as pessoas falam, elas estão reproduzindo aquilo que está no coração delas, e elas podem tocar o nosso coração. Tares pode tocar o seu coração nessa noite, com essa breve história que ele vai trazer agora. Em poucos minutos, uma história de longos anos de sofrimento. A sua história de fé, o que Jesus fez com você? Para cada Cracolândia existe uma Cristolândia. Eu sou filho da casa, em junho agora fazem 7 anos. 7 anos para a glória de Deus. Em um culto familiar, teve um culto em casa. Naquele dia eu estava totalmente alcoolizado, totalmente tomado pela cocaína. 10 anos no tráfico, 10 anos no vício das drogas. Mas aprove ao Senhor Jesus, em 2015, em junho de 2015, levar um homem de Deus, aonde não teve receio de abraçar. Hoje meu pastor, ele conta até hoje que ele ministrando no meu lar, eu tive a ousadia de sentar atrás dele, totalmente endemoniado, tomado pela cocaína. Mesmo assim, recebi um abraço, onde o Espírito Santo me abraçou através dele. Ali eu fui liberto, ali eu aceitei Jesus. E na hora da oração, onde o apóstolo chamou aqueles que estão representando alguém que está nas drogas, está no vício, eu vim aqui representando um primo meu. Era um círculo, apóstolo, de 6 pessoas, onde nós traficávamos e onde nós usávamos droga. Para a glória do Senhor Jesus, Deus me chamou primeiro, e através de oração, enfim, outros 3 se converteram. Hoje somos em 4, de 6 somos em 4 servindo Jesus. Há um amigo meu dirigindo igreja em Salesópolis, para a glória de Deus, outros congregando. Enfim, Deus levou cada um para um local diferente, e eu creio que através dessa unção apostólica que nós recebemos hoje, Paulo, a cada Cracolândia existe uma Cristolândia. Eu creio que Deus nessa noite está alcançando a vida do meu primo e desse outro amigo meu que falta para fechar esse círculo dessas 6 amizades, onde nós traficávamos, usávamos droga, mas para a glória do Senhor Jesus, Ele está nos vendo nessa noite e Ele tem libertação para nós. Muito bem. Você é um Tares aí da vida? Você tem um Tares dentro da sua casa? Alguém que está sendo consumido pelo vício, pelas drogas, pelo álcool? Porque quando
o álcool, as drogas alcançam uma pessoa, toma o nome dela, as pessoas deixam de confiar, ela pode ser um bom profissional, ninguém dá atenção para ela, ninguém a chama para o trabalho, porque ela perde a confiança. Então, quando alguém envereda pelo caminho do alcoolismo, pelo caminho das drogas, não é? A tendência é que boas pessoas vão se afastando delas e elas vão ficando sozinhas, sem uma âncora, sem alguém que possa ajudá-las, porque em tantas oportunidades, alguém tentou, alguém quis ajudá-la e ela simplesmente acabou recusando. Mas graças a Deus pela vida do Tares, que foi mudada e transformada, liberto do vício. Mas olha, nesse domingo agora, nesse domingo às 9 horas da manhã, no templo da Igreja Casa da Bênção, no Brás, na Avenida Celso Garcia, número 1081, nós estaremos na manhã do domingo sobrenatural. Manhã do domingo sobrenatural. E nós estamos aqui para convidar você para estar com a gente, para orar conosco, para ter um tempo de reflexão espiritual e você ser impactado pelo poder sobrenatural de Deus. Neste domingo, às 9 horas da manhã. Então, vamos esperar por você. Nós temos ponto de ônibus na porta do templo, ao lado temos um estacionamento. Então você é muito bem-vindo e nós queremos em breve apresentar a sua história, a mudança radical que houve em sua vida, ok? Então vamos voltar com o pastor Ivaí do nosso estúdio 1, lá de Vitória. É com você aí, pastor Ivaí, segue. Nós vamos mais uma vez trazer para você o nosso WhatsApp, 975294642. Após ouvirmos aí nosso Bispo Palarone, chegou o momento de nós trazermos aqui mais alguns dos pedidos de oração que têm chegado até nós através do nosso WhatsApp. Guarde o nosso número, 975294642. Está fora de São Paulo, 011. Vamos agora a mais alguns dos nossos pedidos. Muito boa noite, meu pai, boa noite, Bispo Palarone, boa noite, Pastor Ivaí. Estamos aqui unidos em uma só fé, no programa Cristo, a Verdade que Liberta, que todas as noites traz uma bênção para você e para o seu lar. Entrou em contato conosco pedindo oração o Ismael. Ele mora em Verdelândia, Minas Gerais. E ele pede oração por ele, por toda a sua família, para que todos eles sejam libertos de todo o mal. Ele pede libertação do vício das drogas e das bebidas alcoólicas. Ismael, você fez algo muito bonito. A primeira coisa que nós precisamos reconhecer para receber a libertação é que nós precisamos de ajuda. E você fez isso. Entrou em contato, ligou para nós, mandou mensagem e nós estamos aqui com muita fé para orar pela tua vida. Jesus é a verdade que nos liberta. Toma posse em nome de Jesus. Também entrou em contato conosco através do telefone da bênção a Luzia Fernandes. Ela mora em Brasília, Distrito Federal. E ela pede oração pela vida da Lívia Fernandes, pois está sofrendo de uma tosse que não para de jeito nenhum, seguida de uma dor de barriga que também não para, ou seja, são males que atingiu o seu corpo. Parece uma coisa pequena, mas não é. Tenha certeza que Deus, Ele se importa nos mínimos detalhes com a gente. Ele cura, Ele liberta, Ele quebra cadeias e restaura a tua saúde. Também entrou em contato conosco pelo telefone da bênção a Rúbia, mora em Mauá, São Paulo. Um grande abraço para Mauá, um grande abraço para esse povo tão abençoado, tão lindo. Ela pede oração pela vida do Sandro. Ele está com uma úlcera, sente muitas dores, mas ela coloca assim: eu creio no milagre. Rúbia, se você crê, você verá a glória de Deus. E a fé é exatamente isso. Nós não estamos vendo por enquanto, mas nós cremos que o milagre já aconteceu. Também ligou para nós pedindo oração Gilmária, mora em Guarulhos, São Paulo. Ela pede oração pela vida da Leide. Ela está internada com fortes dores e ela precisa de um milagre para que saia daquele hospital. Gilmária, tenha certeza que Deus está ouvindo o seu clamor. E que coisa bonita ligar e pedir oração por alguém da família
uma amiga, uma vizinha, tenha a convicção plena que o seu pedido e o seu nome está conosco aqui incluso no altar das orações. Também pede oração a Leia. Ela mora em Goiânia, Goiás, a minha terra. E ela pede oração pela restituição do seu casamento. Olha que interessante. Ela se encontra desesperada. Tem 60 dias que o seu marido foi embora de casa. Ela entrou em um estado profundo de depressão e precisa de um milagre. Leia, você pode parar um pouco agora? E nós vamos orar por você. Eu senti no meu coração aqui queimar que nós precisamos orar agora pela tua vida e onde quer que o seu marido esteja. Esta obra de inveja, de olho grande, de perturbação cairá por terra, porque Jesus entra com providência. Pai, nós oramos pela Leia. Há 60 dias ela se encontra desesperada, como ela mesma relatou. O marido saiu de casa, ela desconhece o motivo ou a razão. Toda obra de feitiço, de magia negra, toda casta de pombagira que se levantou contra esse casamento, causando frieza, confusão, contenda, que saia agora em nome de Jesus. E que a Leia possa testemunhar para a glória do Senhor que o milagre aconteceu e o Senhor restituiu o casamento dela. Toma posse, Leia, creia no milagre, em nome de Jesus. Quero lembrar você que está em casa que nesse próximo domingo, depois de amanhã, nós estaremos aqui no Brás, Avenida Celso Garcia, 1081, no Templo da Igreja Casa da Bênção. Você é nosso convidado. De onde você estiver, saia. Será uma noite de cura, ou uma manhã, melhor dizendo, de cura, de libertação e de manifestação do poder de Deus. Apenas no horário das 9 horas da manhã. Anote o nosso endereço. Avenida Celso Garcia, 1081, aqui no Brás, na capital paulista, e você é o nosso convidado de fé. Para continuar fazendo o que o nosso Jesus nos ordenou, através da rádio e da televisão, precisamos de duas coisas: o poder do Espírito Santo de Deus e a sua oferta de fé. Ajude-nos a permanecer no ar. Seja um parceiro nas nossas missões. Envie agora mesmo a sua contribuição de amor. Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, Caixa Econômica Federal, Agência 2042, Operação 003, Conta Corrente 6797-0, Pix 00-113-233/0141-50. Ou aponte a câmera para o nosso QR Code. Unidos faremos muito. Separados, pouco ou nada. Sejamos unidos. Que maravilha estarmos juntos todas as noites, não é? Tantos testemunhos, tantas imagens daquilo que Deus fez, que Deus operou durante a Semana Apostólica. E agora os ponteiros indicam que é hora de orarmos. Mas antes de orar, eu preciso lembrar o pessoal de Brasília, do entorno, que depois de amanhã, neste domingo, às 9 horas da manhã, eu estarei com vocês aí na Catedral Nacional da Bênção, com a minha querida missionária Ruth, com toda a equipe pastoral da Catedral, do DF, numa manhã de avivamento, numa manhã de glória de Deus, numa manhã de cura divina, numa manhã de renovação e de oração pelos lares. Você que está em sintonia comigo todas as noites em Brasília, reúna a família e venham, tá bom? Catedral da Bênção, áreas 4 e 5, Taguatinga Sul, neste domingo, às 9 da manhã, eu espero por você. Agora é momento da oração da fé. Pare tudo
e orem comigo. Em tempos de guerra, esforça-se para buscar a paz. Em tempos de aflição, um ombro amigo. E em meio às adversidades, buscamos Deus através da oração. Pare um instante e ore com o apóstolo Jair de Oliveira e sua equipe. Tenha calma, tudo isso irá passar. Eterno e poderoso Deus, no nome que está sobre todos os nomes, o nome precioso do Senhor Jesus, nós formamos esta grande cadeia de fé. Milhares e milhares, ó Pai, no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sudeste, no sul do Brasil, oram conosco. Que a tua boa e poderosa mão seja estendida sobre a vida de cada um, enxugando as lágrimas dos que choram, levantando aqueles que estão prostrados, trazendo ânimo redobrado para aqueles que estão desanimados e sem nenhuma perspectiva. O Senhor mesmo disse: vinde a mim, todos os que estiverem cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pai, através da fé e da oração, essa multidão está vindo a Ti, que o Teu poder os alcance, trazendo a libertação, trazendo o alívio, destruindo toda opressão, depressão, perturbação espiritual que bate em retirada, e que esta casa, esta família recebam nesta noite o toque do Teu poder e tenham a vitória. Traga-os, ó Pai, neste domingo, na Catedral da Bênção em Brasília, para a grande manhã do avivamento, dos milagres e da renovação. Em um nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz: tudo que pedirdes orando, crede que recebeste, e assim será. Um abraço a todos, um bom final de semana. Amanhã não teremos programa, mas segunda-feira, se Deus quiser, um novo dia e um novo encontro. Até lá! Uma igreja viva, que nasceu com a missão de trazer respostas aos corações aflitos e apresentar o caminho da salvação aos perdidos. Fundada pelo apóstolo Doriel de Oliveira e missionária Ruth, há 58 anos, na Praça Vaz de Melo, em Belo Horizonte, e em seguida estabelecendo sua sede mundial na capital federal, hoje a Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus encontra-se espalhada em todo o território nacional e em diversos países. Pregamos o Evangelho vivo. Vivemos tudo aquilo que pregamos. Hoje, o apóstolo Jair de Oliveira, líder das Casas da Bênção, que ao lado de sua esposa missionária Graça, carrega no seu coração um chamado mais forte que a própria morte. Não temos dúvida de que Cristo é a verdade que liberta. Vivemos uma vida de milagres. Na verdade, somos o próprio milagre. Doentes sendo curados, escravos do diabo libertos, perdidos encontrando a salvação. Somos a Igreja Casa da Bênção. E onde quer que uma porta deste ministério se abrir, grande ou pequena, ali estará alguém disposto a te abraçar e transmitir ao seu coração o maior dos amores, o amor do Pai Celestial.
O tempo passou tão rápido e é a hora de nos despedirmos.